Olha, a história dos magos seguindo a estrela de Belém, todo mundo conhece, né? Mas e se não for só uma lenda? Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa história como se fosse um verdadeiro mistério, sabe? Investigando as pistas que ficaram para trás, no céu, na terra e nos textos daquela época. Então isso já levanta a grande questão, né? O que era exatamente essa estrela? Era só um símbolo? Um milagre sem explicação? Ou será que foi um fenômeno no céu? Algo que os astrônomos da época realmente viram e anotaram? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, vamos olhar por dois ângulos diferentes. De um lado, as provas físicas, concretas, o que a arqueologia, a astronomia e a história têm para contar. E do outro lado, o significado por trás de tudo, o lado mais teológico, o que as profecias e os textos sagrados queriam dizer com tudo isso. Beleza, então, vamos começar. A nossa primeira pista, ela nos leva numa viagem que começa lá no céu da Judéia, mas o destino final é surpreendente. Antigas tábuas de argila lá da Mesopotâmia. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Quem eram esses magos? Esquece aquela imagem de três reis com coroas. A história, a arqueologia, tudo mostra que eles eram, na verdade, uma classe de estudiosos, quase como cientistas sacerdotes. Eram conselheiros de reis que passavam a vida estudando as estrelas para prever o futuro dos reinos. E aí que a coisa fica interessante. Arqueólogos acharam umas tábuas de argila lá da Babilônia e elas descrevem um evento astronômico muito, mas muito específico que aconteceu na época certa. Elas falam de uma conjunção tripla raríssima de Júpiter e Saturno no ano 7 a.C. E onde isso aconteceu? Na constelação de Peixes. Para eles, esse era um sinal gigantesco de que algo monumental estava para acontecer, justamente na região da Judéia. Só que a estrela não levou os magos direto para uma manjedoura em Belém, não. O primeiro destino deles foi Jerusalém, e lá eles deram de cara com um personagem real, poderoso e extremamente paranoico, o rei Herodes. E olha, Herodes não é lenda, não. Ele existiu de verdade. Essa inscrição aqui, por exemplo, foi encontrada num jarro de vinho em Massada. É a prova física do reinado dele. E o mais incrível, o título que está escrito aí é exatamente o mesmo que o Evangelho de Mateus usa para falar dele. É a história e a arqueologia se encontrando. Mas o poder de Herodes era do tamanho da paranoia dele. Era uma coisa tão conhecida que até o imperador Augusto, lá de Roma, soltou essa frase bem sombria sobre o quanto Herodes era cruel. Então, o ponto aqui é o seguinte: quando a gente entende o quão brutal Herodes era, a história do massacre dos inocentes, que está na Bíblia, faz todo o sentido. Ela se encaixa perfeitamente com o que a gente sabe sobre ele. Para um cara como Herodes, a pergunta dos magos sobre um novo rei não era só uma pergunta, era uma ameaça direta ao poder dele. Com essa ameaça de morte pairando no ar, a família precisou fugir. E o destino foi o Egito. Mas essa viagem, ela é bem mais do que só uma fuga para salvar a pele. Existe um significado histórico muito profundo e tudo indica bem intencional por trás disso. O que o Evangelho de Mateus faz é apresentar essa fuga como um espelho da história do povo de Israel. Pensa bem, lá no passado, Deus tirou o povo da escravidão no Egito, no Êxodo. Agora, a história se repete, mas de um jeito novo. Deus está chamando o filho para fora do Egito, num novo tipo de libertação. E aqui a gente vê um contraste, nossa, gigantesco. De um lado, Herodes, o rei que construía palácios, fortalezas imensos para mostrar seu poder, como Herodium. Do outro, um rei bebê, escondido num lugar tão simples, mas tão simples que todo o poder e o exército de Herodes não conseguiram achar. Agora vamos para a última parte dessa jornada, porque a história fica ainda mais profunda. Depois de tudo, a família vai morar em Nazaré. E é por causa disso que surge uma frase que deixou estudiosos coçando a cabeça por séculos. Mateus escreve com todas as letras que ir morar em Nazaré aconteceu para cumprir uma profecia. Uma profecia específica que, segundo ele, já estava escrita pelos profetas. Só que aí tem um problema. Se a gente for procurar essa citação exata, ele será chamado Nazareno, nos livros dos profetas, a gente não acha. Simplesmente não está lá. Essa frase não existe no Antigo Testamento. E aí fica a pergunta, né? Será que Mateus, o autor do Evangelho, cometeu um erro? Será que ele citou errado, se confundiu? Ou
será que tem algo mais inteligente acontecendo por baixo dos panos? A resposta, pelo jeito, não está numa citação direta, mas num jogo de palavras genial em hebraico. A palavra nazareno tem um som muito parecido com outra palavra hebraica, netzer. E netzer significa ramo ou broto. E adivinha? Netzer era um título usado pelo profeta Isaías para falar do Messias, um rei que viria de uma linhagem que todo mundo já tinha esquecido. Então, o que parecia um erro, na verdade, é uma sacada teológica incrível. Mateus está ligando o fato de Jesus vir de Nazaré, uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, com a profecia de que o Messias viria de uma origem humilde. O grande rei viria do lugar mais inesperado possível. Bom, depois de passar por toda essa história, pela astronomia, pela arqueologia, o que a gente pode tirar disso tudo? O que acontece quando a gente junta todas essas peças? Quando a gente coloca tudo lado a lado, o que surge é uma história de dois reis, dois legados e duas formas de poder totalmente opostas. Um que construiu seu reino na base da pedra e do medo, e o outro na base da humildade e de uma promessa. No fim das contas, a arqueologia confirma que o mundo de Herodes era real. As fortalezas, as moedas, tá tudo lá, ancorando a narrativa num tempo e lugar que existiram. Mas é o texto que mostra o significado mais profundo. O rei que construiu monumentos gigantescos para si mesmo virou uma nota de rodapé na história do rei que nasceu num lugar simples. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Quantas outras histórias que a gente acha que conhece de cor não tem também essas camadas escondidas? Onde a prova concreta, a evidência que a gente pode tocar, na verdade aponta para um significado muito maior, que muda tudo